Olá, está começando mais um Café com Política e hoje o Lance recebe neste momento ao vivo aqui o pré-candidato a prefeito de Itapema pelo PSD, Clóvis Júnior. Seja muito bem-vindo, Clóvis. Muito obrigado, Débora. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo neste momento e a quem nos vai assistir daqui a pouco. Para mim é uma honra estar aqui presente, mais uma vez, nos estúdios aqui da Lance Notícias e espero contribuir aí numa boa entrevista. Perfeito. Clóvis, a gente estava conversando aqui anteriormente, a gente já teve a oportunidade, de conversar, de fazer uma matéria escrita, mas hoje zerou tudo, zerou o jogo e vamos começar tudo de novo e a gente quer saber aqui um pouquinho sobre esse interesse pela política, né? Lógico, há uma influência familiar, histórica na sua vida, mas o que é que surgiu? Por que esse ano? Por que em 2024 Clóvis Júnior é pré-candidato a prefeito? Perfeito. É uma pergunta bem interessante, até porque eu não tinha intenção de entrar para a política. Essa decisão, por incrível que pareça, ela não foi projetada e nem preparada alguns anos atrás. Ela foi decidida esse ano, realmente. A minha família tem uma vida na política e eu tenho a minha história construída no mundo empresarial. Até porque eu nunca entrei na política. Eu sempre assisti, participei até de alguns bastidores, mas viver ela, botar a cara literalmente, nunca foi uma objeção minha. Nem líder estudantil. Não, nem Nem passou da juventude do MDB, aquela coisa do PFL lá atrás. Exatamente. Lá atrás eu liderei a juventude do próprio, na época era o PFL, depois virou Democratas. Eu participava, mas ao ponto de ser candidato, não, eu preferi investir no ramo empresarial mesmo, da onde eu me empolguei, me motivei, tive minhas formações e fui investindo nas empresas, tive um crescimento bem bacana. Então a política sempre ficava em terceiro ou quarto plano, para não dizer nem em segundo. E a necessidade, ou o que me motivou, foi justamente por eu estar inserido no mercado imobiliário e no mundo empresarial, enxergando situações que Itapema necessita, situações que são emergenciais e de certa forma até uma falta de gestão para lidar com algumas matérias importantes para a cidade. E claro, havia assim em torno de mim muitas pessoas que apoiavam essa decisão, muitos líderes que apoiavam, não só do mundo empresarial, mas também pessoas ligadas aos bairros onde a gente também tem grande força, que viam no meu nome uma possibilidade de um governo que viesse com uma gestão estratégica, de um possível governo que viesse com uma visão empresarial, tendo em vista que quando a iniciativa privada ela participa da pública, e eu não estou falando diretamente a terceirização, mas sim situações como a gente vê em Porto Belo, com certeza tem-se um efeito muito grande, além da qualidade, a velocidade também, para que as coisas aconteçam. Então é um perfil que chama atenção por esse ponto, por esse motivo. Tá, então 2024 foi tua escolha por uma necessidade das pessoas, mas também tem a questão estratégica, né? Esse ano a prefeita que cumpriu seus 8 anos, então abre-se uma janela de oportunidade. A gente até conversou aqui semana passada com o André, que ele falou assim, é esse ano. Esse é o ano da mudança. De fato, para você acredita que Itapema tem esse desejo e até a tua vontade de entrar na política é porque realmente há essa janela de oportunidade? Tu também enxerga isso? Eu acho que isso contribui, com certeza. Eu acho que a própria prefeita, ela termina, né, o seu segundo mandato, não pode concorrer novamente, está com dificuldade na sucessão, isso por estratégia dela, ou enfim, por dificuldade de transferência de voto. Isso também é natural, por conta que não é a pessoa a candidata, né? Então, eu acho que isso também é um motivo a mais. Obviamente, antes de entrar, foi uma conversa que eu fiz não só com a família, inclusive a minha irmã é vereadora, né, na cidade, era pré-candidata, a gente sentou para definir essa estratégia. Beth, querida, um beijo para você, que você deve estar nos assistindo aqui agora. Exatamente, a Beth, ela está hoje como, né, uma das articuladoras. A Beth, ela tem um carinho especial não só por Itapema, como
por todas as pessoas que estão à volta dela. Eu sempre falei que aquele cenário onde ela se encontrava com aquele coração tão bondoso, ela tinha muitas frustrações, porque realmente o jogo da política, ele às vezes é sujo, né? Se você me permite, por Claro. favor, interromper e falar desse assunto, é algo que nos cobram muito nos bastidores e se questiona quando o assunto é Clóvis Júnior e Beth Rocha Sim. numa oposição agora, se fala muito. Mas por que então que a Beth ficou tanto tempo no governo e às vésperas da eleição, ela simplesmente sai, rompe, né? Há toda aquela situação ali do PSD, né? Da prefeita ser desconvidada ou sair de uma forma, digamos assim, não tão amigável, né? Então se questiona muito por quê? Se passou tanto tempo no governo e agora simplesmente são oposição. Sim, exatamente. A Beth, não só a Beth, a gente vê situações como o próprio Léo Cordeiro, que era líder de governo, né, hoje se torna oposição, mas a Beth sempre foi de uma forma um pouco isolada, porque a Beth se elegeu no PSD, e eu acompanhei nos bastidores da campanha, lá a gente já não teve um apoio da própria majoritária, né? Eu sempre fui de forma pacífica tentando resolver situações, porém a gente também consegue enxergar, né, na ótica, né, de como agir ali nos bastidores na eleição, na última eleição. Então a Beth ali já começou um processo de deixar um pouco a Beth de lado. Eu não sei se por medo, se por Em que receio. momento isso, Na você própria acredita? eleição já começou. Ah, na própria eleição. Exatamente. Foi uma campanha que a gente teve que assumir praticamente sozinho. A campanha da Beth, sem um apoio, né, que a gente imaginava ter. E no governo foi a mesma situação. A Beth se relacionava bem com alguns secretários, obviamente, porém Tinha havia sua parcela de participação ali dentro do governo? a minha. Ela. Ah, Ela. ela, então, pior do que nas eleições, do meu ponto de vista. Porque a Beth, ela fez uma vereança sola, de carreira sola. Ela não tinha essa base, esse apoio tão forte do governo. Eu não, porém, ela também não se portava como uma oposição. Eu acho que Então, porque é questão de perfil, concorda comigo? perfil, A perfil. Beth, ela não tem o perfil de ser aquela pessoa mais austera, mais eloquente, de Com fazer uma certeza. oposição, por exemplo, como um Pivoto ou como um Léo Cordeiro, de chegar e falar palavras até, né? Não tem, eu não vejo na Beth esse perfil, né? Eu acredito que ela apanhou quietinha. Eu vejo, eu desenho também nesse mesmo formato, assim, que ela não tem esse perfil de agressividade, digamos assim. Com certeza. Então, já se desenhava um ciclo em que, dentro do PSD, a Beth não tinha nenhuma oportunidade. Dentro do governo, ela tinha poucas, para não dizer que não tinha nenhuma. Então, ela, naturalmente, ela foi deixada um pouquinho de lado por uma situação, talvez, de receio, por não deixar crescer. Isso acontece com muitos líderes, né? Aquele que pode ter um crescimento, é melhor eliminar ele. Infelizmente, na política, esse jogo acontece. Então não foi diferente em Itapema. Então, esse foi um dos motivos também da Beth estar junto nesse projeto de se desenhar. Ela não sai do jogo político por uma questão de decepção ou que alguém armou isso para ela. Ela sai do jogo político, do cenário como candidata para se somar a um projeto, para esse projeto se tornar ainda mais forte, que é isso que vem acontecendo. Tá, então vamos falar mais da Beth, não vamos falar agora de Clóvis Júnior, que nosso entrevistado é Clóvis Júnior, apesar de que você esteve todo nesse background, digamos assim, né, Sim, nesse bastidor, auxiliando ela. sim, exatamente. A Beth, enquanto vereadora também, eu ajudava muito, porque a Beth defende muito as causas sociais. A Beth pratica um assistencialismo até diferente, né? Sem muita visibilidade. Ela faz esse assistencialismo e sempre fez antes de estar na política. Sempre na família ela puxou muito essa pauta. Eu, obviamente, fazia esse apoio junto a ela, principalmente na parte financeira, porque ela realmente ela ajudava muitas pessoas e aí o irmão às vezes estava lá para socorrer ela. Verdade. Quem está nos assistindo em casa agora, ou no trabalho, enfim, que está acompanhando a nossa entrevista, quer saber como Clóvis Júnior avalia a atual gestão. Muito bem. Eu sempre falo que eu não sou um candidato de oposição burra, né? Eu acho que a cidade necessita sim de uma renovação, a cidade necessita sim de um perfil de gestão, por isso que quem vem do mundo empresarial está escalonado para isso. Eu acho que o governo teve seus acertos sim, e é importante destacar. Não vou enumerar, mas a gente sabe que é notório que o primeiro governo foi melhor que o segundo.
O primeiro governo, não sei se foi reflexo do governo Bolinha, mas o primeiro governo ele foi melhor. O segundo, ele tem coisas ainda a concluir. Mas é óbvio que a gente chega num ponto que Itapema precisa de ações que têm que ser emergenciais. Eu sempre falo que é um master plan, mas com já iniciativas a curto prazo. A gente tem problemas grandes numa cidade geograficamente pequena e que necessitam de um choque de gestão, Sim, né? Então, exatamente. hoje a gente recebe essas informações muito da população quando a gente faz as nossas matérias, que a gente, né, começa a falar sobre os assuntos, questões da cidade, as pessoas falam muito. Mobilidade urbana é o grande calo. E outra questão, se constrói muito, mas cadê as obras que deveriam servir de suporte para esse crescimento? Como é que o pré-candidato Clóvis avalia essa temática, tendo em vista que tu é da área da construção civil? Sim. Então, eu tive, quando eu me lancei pré-candidato, um dos motivos que me levou a essa decisão foi também falar com clientes que vieram para Itapema investir aqui e ter uma análise daquele que usufrui da cidade, ou aquele que vem com outras percepções de fora. Porque às vezes nós aqui, a gente enxerga o problema, mas se acostuma com ele. E foram umas listagens assim de clientes que me passavam. Não é só mobilidade nosso problema, embora ele é um gargalo muito importante. Quando eu comecei a ter alguns vídeos falando de problemas que a cidade tem e já propondo soluções ou ideias, um dos primeiros pontos foi a própria mobilidade. Porque eu ressaltei que na meia praia, por exemplo, a Avenida Beira-Mar, ela era para se transformar transitável. Porque não adianta a gente só ter a Nereu, a segunda avenida, a terceira e a quarta, e é o único escoamento ser a marginal, sendo que a BR cruza a cidade. Então, quando eu falei da Avenida Beira-Mar, que ela já foi no passado transitável, voltar a ser transitável, considerando tudo que vai acontecer com o alargamento, dando ainda mais amplitude para aquele espaço, e juntar com aquele deck que para mim não faz sentido no Estreito, na Praia do Estreito, então fazer uma avenida transitável na meia praia, deixá-la transitável e aí construir uma no Estreito e ligar com a do centro. Claro que tu tem alguns desafios, ali tem área de restinga, tem algumas situações que tem que analisar mais de perto, sim, mas com uma boa vontade e um bom motivo, a gente com certeza conseguiria realizar. Esse ponto não resolveria o problema de mobilidade de Itapema, mas resolveria um gargalo enorme na minha praia, sendo que tu deixaria de ter só uma única via de escoamento e passaria a ter uma segunda que usaria mais para o público local, o público de Itapema. Porque a BR, quando ela trava, o pessoal que está na BR, ele já costuma entrar dentro da nossa via aqui interna, nas nossas marginais, e aí o nosso trânsito, por exemplo, tratando-se de meia praia, já fica intenso. O nosso gargalo da meia praia, ele é simples, de tu observar, e de resolver falta uma boa gestão, porque todas as saídas estão ligadas à marginal da BR-101. Então, a beira-mar, que hoje é só para caminhadas, ela se transformaria numa via que daí desenvolveria o comércio, melhoraria a segurança e resolveria também um problema de mobilidade. Repito, resolveria um gargalo, porém a gente tem problemas de mobilidade no Morretes, no próprio bairro Várzea, que ficou estanqueado, então tem situações de fazer novos viadutos, até túneis, possibilidade de criar para resolver esses outros gargalos que existem. A ideia de mobilidade, Débora, não vai ser Itapema que vai resolver. A gente tem que trazer profissionais da Grande São Paulo, que é uma metrópole, que eu já tive contato com alguns, trazer engenheiro especialista, sobrevoar nessa cidade, ficar aqui um mês que seja necessário, para daí sim vir soluções que são bem plausíveis e ao nível do que a cidade espera. Mas recursos para aplicar todas essas ideias, a gente sabe que tem que haver uma rede de apoio para Itapema. O que é que eu avalio? Assim, eu acho que tu pode até discutir esse assunto comigo. Hoje a gente vai ter aí o André por 30 dias como deputado estadual. Sim. Nós temos hoje o senador Jorge Seife, que mora na cidade, que já esteve aqui com a gente e falou sobre trazer investimentos aqui para a nossa cidade, porque quando a gente fala de um projeto como esse, da magnitude que tu falou para resolver os nossos problemas, não dá para ser um prefeito, concorda? Sim, com certeza. Eu acho que qualquer governante que venha assumir hoje a nossa cidade, ele tem que se cercar de apoio, com certeza.
apoios que são na esfera estadual e até federal. Eu acho que essa questão partidária ela é importante até certo ponto, mas a gente não pode estar recusando apoio ou recurso que vem destinado a Itapema, seja de qual partido for, porque no meu ponto de vista isso não significa que você está aliando a um partido. Isso significa que você está visando a cidade para obter esse recurso, né? Que vai estar lá disponível. Eu sou muito prático nisso, porque eu venho da iniciativa privada. Quem vem da iniciativa privada geralmente não tem rabo preso e não tem aqueles vícios da politicagem ou vícios da própria política, né? Embora eu estou entrando nela, eu não posso ser um crítico à política, mas a politicagem sim, ela nos estraga, né? Eu acho que uma visão estratégica, ela vai de encontro sim a chamar lideranças, a buscar apoio, porém antes disso tu tem que arrumar a casa, fazer bons projetos, estar cercado de uma equipe técnica, até porque para tu conseguir esses projetos, para tu conseguir esses recursos, a base e o dever de casa tem que ser bem feito. Outro gargalo, e eu vejo que tu fala muito sobre isso nas redes sociais, é com relação ao turismo. Até um vídeo até engraçado que a gente que você fala que o turismo está dormindo, né? Sim. Como é que você poderia combater caso você tivesse a oportunidade de chegar, hoje tu é pré-candidato, claro, mas caso tivesse a oportunidade de chegar à prefeitura de Itapema? Então, o turismo foi um vídeo até engraçado, exatamente. A gente precisava demonstrar que o nosso turismo estava dormindo. Ele não, alguns falavam que não existia, mas eu preferi denominar que ele estava dormindo, estava lento. E realmente foi um vídeo que deu bastante repercussão. É uma crítica bem construtiva, até porque eu vejo que até apoiadores e a imprensa em geral, o pessoal do setor de hotelaria, todos apoiaram, curtiram o vídeo e até comentaram. Ou seja, foi um ponto que realmente a cidade está precisando. O nosso turismo, aliado inclusive com o mundo empresarial, que eu vejo que pode ser uma fonte de parceria muito forte, ele com certeza ele ressalta a cidade. No passado, Itapema vivia só do turismo. Depois veio a construção civil, do qual eu faço parte, e que dominou todo esse mercado. Só que deixar o turismo de lado para nós é um grande erro, até porque a nossa cidade ela tem ainda características turísticas, não só pela praia, como pelos bons restaurantes que a gente tem, bons hotéis que estão surgindo, uma culinária bem requintada, só que entende que ela não vai se sustentar se não houver esse incentivo, vai ficar só uma cidade para moradia, talvez. A gente tem que se espelhar em outras cidades próximas, como o próprio Balneário Camboriú, que traz inovações, que traz... vamos pegar o próprio Réveillon, teve um pessoal de Itapema que foi lá assistir o show de drones, né? Ah, mas o drone não significa muita coisa nesse momento, só que não é só o drone, lá tem uma série de situações. O pessoal brinca que a pessoa, quando vai para Balneário Camboriú, leva cerca de 3 dias para conhecer tudo que tem lá. Ah, é o bondinho, é o mole não sei o quê. É a roda gigante. É a roda gigante, é o aquário, é a NASA. E aí, quando chega em Itapema, ele põe uma cadeira na frente do mar e fica olhando o mar. O pessoal brinca muito com isso. Eu sei que Itapema tem suas qualidades e características, sim, que tem um grande turismo. potencial turístico. Eu vejo Itapema com um grande potencial turístico pelas suas belezas naturais, mas ainda falta a infraestrutura. Com certeza. Eu acho que a iniciativa privada junto com o turismo, essa alavanca de unir a potencialidade da construção civil com o turismo, uma secretaria alinhada, investindo muito em marketing para vender a imagem de Itapema para fora. Ainda temos essa referência, chega lá fora, conhece Itapema? Itapema fica do lado de Balneário Camboriú. A gente tem que mudar isso. Itapema tem que ser Itapema, né? A gente não pode estar disputando com Balneário Camboriú, mas enxergar que em muitos pontos eles estão lá na frente, isso é possível. Eu venho de uma cidade turística, né? Eu venho de Natal, Rio Grande do Norte, e ali a gente tem Pipa, nós temos o maior cajueiro do mundo, é um corredor turístico, e eu não vejo diferença aqui em Santa Catarina. Quem vem, que desembarca em Florianópolis ou em Navegantes, tem um corredor turístico. Ele não vem para passar só um dia ali em Balneário, um dia no Beto Carreiro. Ele pode ficar, visitar um dia Blumenau, um dia Pomerode, um dia, né? E também Itapema, vir para Bombinhas. Então eu vejo que isso aqui é um grande polo turístico e que falta, é isso mesmo, eu acho que é uma engenharia. E dentro dessa engenharia tem o turismo também, mobilidade, turismo, para que esse recurso possa voltar para a cidade. Se a gente pensa, se o empresário ou o gestor pensa que investir no turismo é também trazer recursos para a cidade, se tiver esse pensamento, com certeza muda totalmente. Eu tive recentemente conversando, fiz uma entrevista com a Noeli Tomé, que é
ex-secretária, né, de turismo, e a Noeli comentou comigo assim, Débora, mas é porque o nosso turista é um turista do Airbnb. É um turista que ainda, a gente falando de carnaval, né? Ela comentou, é um carnaval que não, as pessoas vêm para descansar. Tudo bem se o gestor não quer colocar aqui grandes eventos turísticos, desculpa, de festas de carnaval aqui, não é essa a questão. É a questão de que a gente não precisa pensar, né, pensar dessa forma de que o turista que vem para cá vem só para descansar. Sim. Ele vem para descansar, mas ele também vem para ter interação. Não, Débora, começa a perceber que alguns eventos, vamos pegar, por exemplo, eu tive na igreja participando de um evento do Compai para trazer a Marcha para Jesus. Não vamos falar de carnaval, que eu também acho que é interessante trazer, tá? Eu sou cristão, mas eu acho que para a cidade, para desenvolver um evento envolvendo o carnaval, que na época já foi feito um carnaval fora de época, lotou tudo com abadás, sabe, na avenida. Micareta, Micareta, uma micareta Pema foi já realizado no foi? passado, Olha exatamente. aí, eu nem Eu acho imaginava. que entende que foi realizado isso há 20 anos atrás, com um recurso infinitamente menor, mas já tinha-se uma ideia de gestão, de vender a cidade. Porque eu falo que coisas plantadas lá atrás a gente está colhendo hoje, e isso ninguém pode negar. Então, assim, a Marcha para Jesus foi aprovada agora, coincidentemente em ano eleitoral. Eu acho bom, eu sempre falo, não é uma crítica, mas não tire nós para Loki, que a gente não enxerga as coisas. Eu acho que é um evento que já tinha que ter. Itapema tem que ter um centro de convenções. A gente fica muito atrelado. Eu tô correndo atrás para realizar uma reunião para 1.000 pessoas. Não tem. Se Um não colocar centro nos de restaurantes, né? convenções, exatamente. Então, Itapema precisa dar um salto em várias situações, estimular o turismo também de inverno, fomentar o turismo de verão, deixar ele mais forte, trazer uma atração a nível Gramado Perfeito. para o Natal, trazer para o Réveillon, além das balsas com fogos, outras atrações, trazer shows nacionais. A gente precisa estimular para que a cidade aumente não só o público que aqui tem sua residência, mas que o turismo aqui ele englobe de tal maneira que nossos hotéis, nossos restaurantes sobrevivam durante todo o ano e não só na alta temporada, que é o grande questionamento de todos, com todos que eu converso. Então, a pasta do turismo, pode ter certeza que é uma que eu abracei e vai com certeza fazer e surtir muito efeito. Agora vamos falar de educação. Antes de a gente falar de tricotar aqui sobre política, né? Vamos falar de educação. Hoje a gente vê dois grandes problemas na cidade com relação à educação. Um é a questão das escolas estaduais, mas que o município, né, tenta de alguma forma articular junto ao Estado para conseguir, nem que seja ampliação, né, ter uma nova escola ou trazer uma boa estrutura, uma reestruturação dessas escolas e as vagas para a educação infantil. Como você, Clóvis, avalia esse cenário da educação na cidade e quais são essas ideias? O que é que você tem planejado para isso? Então, a educação é algo que na cidade tem também, eu ouço muitas reclamações, muitas dores por parte, principalmente dos professores, para quem está lá na linha de frente trabalhando, né, parte de direção de escolas. Eu fiz um vídeo recentemente destacando os motivos e objeções junto à educação na cidade, a começar pela falta de organização, quando se prevê no calendário escolar o início de obras, e eles não planejam para a entrega do próprio material escolar ou uniforme, atrasos em coisas que para mim é básico, né? Se já tem um calendário escolar com a data prevista já para o próximo ano, será que a prefeitura não tem capacidade de se organizar tanto com o processo licitatório para a compra desses materiais ou de uniformes? Acaba entregando 2 meses depois, 3 meses depois. Entregaram, acho que em abril agora, material do 1º ao 4º ano, daí falta para os demais. Aí entregaram o uniforme de verão, mas o inverno já está aqui. Tem cidades aqui próximas, como Bombinhas, que já entregou o uniforme de inverno. Cidades com arrecadação menor que a nossa. Aí eu te pergunto, isso é falta de gestão. Então, porque um planejamento em torno de uma data oficial, com certeza não deixaria Itapema nesse posto, né? Porque não compete com a nossa cidade. Aquilo que a gente prega lá fora tem situações que não competem. Então, essa falta de gestão na educação para mim é presente. Desde um plano de carreira também para os professores. Tem professor se aposentando e ele tem que fazer todo esse cálculo, buscar fazer esse cálculo manual. A prefeitura tinha que já estar tudo isso automatizado. Um plano de carreira, de incentivo
O reajuste salarial é algo que não é tocado há muitos anos. Vale alimentação foi aumentado em R$ 50 no último ano. Obviamente, quando tu deixa um professor Mas hoje desmotivado... já paga o novo piso aqui. Então, a questão do professor, claro que tu tem que envolver o sindicato, não é simples, né, quando se trata de reajuste, porém eu acho que com uma boa parceria, uma boa conversa, tu consegue sim programar. Eu acho que faz parte de qualquer profissional, seja na iniciativa privada ou pública, tu valorizar aquele profissional que está na ponta. Então, eu acho que conversar para um diálogo, nem que essa aplicação de um reajuste seja de imediato, mas eles conseguem enxergar dentro de um plano de carreira um aumento salarial, ou até mais, dentro de um plano de carreira, motivos que deixam eles mais preparados e motivados, né, para o ensino, isso pode ter certeza que muda. A gente ouve reclamações, e não são poucas, dos professores, justamente porque eles não estão motivados. Então, esse é um ponto na educação. Não vamos falar das vagas das creches, que eu fiz um vídeo falando que na época tinha filas número 612, 800. Eu sempre falo, também não compete com aquilo que a gente prega para fora aqui da cidade. A nossa cidade, muitas mães não conseguem ir para o mercado de trabalho justamente porque não tem uma vaga na creche. E isso, me desculpa, é falta também de gestão. A gente tem aí a iniciativa privada, numa emergência pode sim contratar vagas em creches particulares, porque eu acho que o importante é estar tirando e resolvendo esse gargalo. Temos situações da iniciativa privada, eu já citei várias vezes, de pegar terrenos públicos que estão ali em desuso, fazer um leilão público, participar as construtoras, virar Sim, potencial construtivo e essa construtora construir creches e a gente resolver esse gargalo. eu sinto como um desperdício ter tantas construtoras aqui na cidade e a gente ainda bater num problema que é de infraestrutura, se esse relacionamento poderia ser bem mais positivo para a cidade. Eu acho que tem que unir a construtora como um todo, Sim, trazer eles como os parceiros, não escolher alguns e sim sim, todos. claro. E quando eu falo o exemplo de algum terreno público que está ali sucateado, transformar ele em um potencial construtivo para a construtora e em troca disso ela construir 2, 3 creches e entregar equipada, a gente não tira e não mexe no cofre público e a obra acontece com mais qualidade e rapidez. Isso eu falo quando o poder público não consegue fazer sua parte. Ele tem que se unir com a iniciativa privada, sim, para ideias como essa. Então, não Itapema não faz sentido a nossa divulgação a nível nacional, como a maior valorização imobiliária do Brasil, segundo metro quadrado, estamos disputando diretamente com o balneário e com problemas tão, no meu ponto de vista, amadores, como vagas na creche. Tá, agora vamos encerrar essa discussão aqui sobre política pública e vamos entrar no assunto de fato das eleições de 2024. Na semana passada, nós tivemos aí uma pesquisa registrada aqui na cidade, Sim. em que na estimulada, né, na pergunta estimulada, ou seja, quando se faz o questionamento com os nomes de pré-candidatos, né, o teu nome aparece ali em terceiro lugar, seguido de 2 nomes da atual gestão. Clóvis, 8%. Te surpreendeu? Então, eu tenho pesquisas que a gente faz de forma particular até para ver esse cenário, mas se você for analisar que em 90 dias de pré-campanha, sem que antes eu estava nesse cenário político, eu não estava, quem estava era minha irmã, né, como vereadora. Mas com certeza, quando eu chego 90 dias de pré-campanha e apareço numa pesquisa eleitoral, brigando já com o candidato da sucessão da prefeita, empatado tecnicamente, apontando ao primeiro candidato um sinal que eu estou numa crescente, com certeza é fruto talvez de um trabalho ou das ideias que aos poucos a gente está implantando e está mostrando. Muitas pessoas não conhecem ainda o nosso projeto, às vezes não me conhecem, e aos poucos a gente está mostrando dia a dia, em reuniões, plantando essa sementinha. Acho que quanto mais a gente fazer isso, mais a realidade da pesquisa vai mostrar que sim, é um projeto de cidade e ele ganha muita força. Então, ao mesmo tempo que não só surpreende, mas também ele comprova que esse movimento ele está crescendo e muito forte. Tá. Agora, também pensando, né, levando em consideração essa pesquisa, a gente analisou que com relação à rejeição, o teu nome também aparece ali entre, digamos assim, os candidatos que seriam de oposição, com exceção, é claro, do PT, né, que aparece ali em primeiro lugar,
né, o William, o Sabino, que tem aí um perfil mais alinhado com a esquerda, o teu nome é o primeiro que aparece desse grupo de oposição. Como tu avalia essa rejeição na pesquisa e como é que, e se isso você atrela a, por exemplo, as pessoas estão atrelando muito a imagem do Clóvis Júnior ao pai? Sim, com certeza. Com relação aos índices de rejeição, a gente, obviamente, lida isso com naturalidade, né? É, na pesquisa que apresentou ali da Rádio Cidade, o Xepa, a gente, ora é situação, ora é oposição. Ele não decidiu ainda, né? Mas pela pesquisa, acho que o Xepa tinha 9 e eu 7, se não me falha a memória, né? Ou seja, o Xepa teria um índice de rejeição maior do que eu. Mas por que que eu teria 7, né? Se eu nunca fui da política e eu entrei agora? Mas é natural. Eu acho que Itapema ainda está se construindo a ideia e se traz muito, talvez, uma comparação. Eu acho que não deve medir com a mesma régua a gestão ou o governo do meu pai, que aconteceu há 20 anos atrás, pelo projeto de governo meu, que eu estou construindo agora, eu como empresário. Obviamente, se eu for ressaltar os grandes feitos que foram feitos, os grandes feitos realizados na época, no governo do meu pai, lá no meados de 2000, com orçamento reduzido, eu te falo que foi um governo mais empreendedor para Itapema. Foi um governo que botou a cidade em outro nível. Quem é dessa época vai lembrar. Passou por problemas, sim, passou por problemas na justiça também. Pagou por isso, pagou esse preço. Eu venho numa outra roupagem, numa outra linguagem e também em outro modelo. Porém, alguns gostam de medir com aquela mesma régua. Então é normal, a gente absorve e entende essa rejeição, porém, naturalmente também eu consigo angariar e também percorrer nos bairros com muita aceitação desse governo que foi lá no passado, que foi o governo do meu pai. Então não tem problema. Se o pessoal acha que eu vou entrar para o cenário da política não honrando pai e mãe, né? Porque eu sou cristão, não, eu vou ressaltar sempre o que ele fez de bom, porque a cidade ele construiu e deu com certeza uma cara de cidade. Itapema tinha cara de sítio. Se eu for citar inúmeras obras aí, desde as avenidas Nereu Ramos, Segunda Avenida, as beira-mar do centro e Minha Praia. Então, várias obras, escolas, foram construídas, acho que quatro escolas. A saúde era referência na cidade. Contra isso, ninguém pode questionar. E pelo contrário, quem nos assiste dos bairros que teve uma necessidade de um SUS de qualidade foi naquele governo, em um governo há 20 anos atrás. Claro que teve problemas sim, teve problemas na justiça. Eu acho que a própria justiça teve o papel de julgá-lo, muitos excessos, mas não vamos cair nesse questionamento. Eu prefiro deixar quem é competente para fazer isso, mas não podemos apagar a história de um governo que foi empreendedor e, obviamente, separar, até porque se trata de outra pessoa, se trata de um novo modelo e um novo projeto, que é um projeto de cidade. Então, é natural eu lidar com esse tipo de rejeição, que para mim, de certa forma, não afeta, tendo em vista que outros candidatos que não tiveram um histórico de passagem na cidade têm até rejeições maior do que a minha. Então, para mim, eu lido de uma forma bem natural. Agora, para finalizar essa nossa participação aqui, a tua participação com a gente, foi um prazer recebê-lo aqui, já agradecendo, mas, Clóvis, com relação a esse grupão que eu até, quando o André veio aqui na semana passada, eu falei assim, eu batizei vocês de a Liga da Oposição. É um grupo de empresários, né, que se juntou ali, se reuniu para discutir uma solução para as eleições. Como é que está esse grupo? Após essa pesquisa, vocês conseguiram esclarecer? Ou vocês têm a própria pesquisa de vocês? Como é que vocês têm se movimentado nesse sentido? Porque está chegando aí o meio do ano, ou as convenções partidárias, e vocês vão ter que definir as alianças e os acordos. Não, o grupo ele tá bem forte. Óbvio que na política a gente espera de tudo, né? Mas assim, a gente está bem alinhado. Eu entro para esse jogo político sempre lidando com a verdade e com a palavra. A gente tem um acordo entre nós, então esse acordo está sendo cumprido, obviamente. A gente reuniu um grupo de oposição, só que uma oposição inteligente, não uma oposição burra, que eu sempre gosto de destacar. A gente, na própria composição da nominata de vereadores também, a gente se uniu em prol disso. A gente estava junto com o Novo na nominata, estava junto com o Podemos, do Adriano Pivotto, o Novo do André. A gente conseguiu ajudar também no que foi possível, com nomes. A gente sempre trouxe junto, a gente meio que formatou toda essa nominata junto, trocando ideias, ou seja, ali já mostrou-se uma parceria bem aberta,
sem estar levando muito em consideração todo um individualismo. Não, não houve isso. Dentro do PSD também, a minha irmã liderou nessa nominata para compor de uma melhor forma. A gente montou basicamente essas 3 nominatas, reunindo esses esforços do próprio André, do Adriano Pivotto, meu e da minha irmã. E aí já mostrou que a gente com certeza está bem afiado. O Léo Cordeiro também participa do grupo, ele já é declarado um opositor ao governo. É óbvio que ele tem uma relação também com o Xepa, e essa indecisão do Xepa de estar com a Anísio ou não faz ele estar no nosso grupo. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre também avaliando, mas é um parceiro que está junto também, com ideias boas e bons projetos, eu acho que para a cidade. Então, eu vejo que até a convenção muita coisa pode mudar, obviamente, mas esse desejo de mudança sempre permanece em nosso grupo. Esse desejo e princípios que a gente tem desde o início é algo que permanece. Se você observar pela própria pesquisa, se juntar esses nomes da oposição em um único candidato ou uma única chapa de majoritária, prefeito e vice, a gente não só passa o segundo, como fica a poucos pontos do primeiro. Então, vocês entendam que para alguns parece que é uma eleição que já está decidida, mas a gente está com um percentual altíssimo de indecisos, que passa de 50%, e se juntar os candidatos de oposição, a gente fica a poucos pontos do primeiro colocado. Ou seja, está uma decisão, está uma eleição nesse primeiro momento bem disputada. O que é que você acha que vai ser o diferencial lá na frente para mudar um pouco esse jogo? Então, eu acho que o melhor projeto, eu sempre bato nisso, acho que vai chegar um ponto que Itapema vai ir para uma linha de comparação com o melhor projeto. Eu me relaciono com todos os pré-candidatos. Não tenho problema nenhum de me relacionar com o Xepa, com o Adriano Pivotto, com o Léo Cordeiro, com o André. Obviamente, não tenho nada contra pessoas de Nilza, pessoas de Patrick. São pessoas que, como pessoa, não tenho problema. Como projeto político, eu estou contra. Eu não sou do mesmo lado. Então, obviamente, eu sento, e a gente sentou, né, e formou esse grupo para fazer um grupo forte de oposição. E se a gente, obviamente, unido e daqui a pouco formatar todo esse grupo, essa chapa, a gente começa a desenhar uma campanha que vai ficar bem, com certeza disputada, e se for para o âmbito de comparação, vai vencer sim o melhor projeto. Cada um com sua particularidade, cada um com aquilo que tem de melhor, mas eu confio muito no nosso projeto de cidade, que é o que Itapema nesse momento precisa. PSD e PL têm projetos arrojados para as eleições de 2024 e estão duelando prefeituras aqui em Santa Catarina. PSD com cidades maiores, as principais cidades do estado. Itapema recebe esse apoio, essa força total do PSD Com estadual? certeza, com certeza. Acho que o PSD, a começar por Chapecó, que é o nosso grande líder, João Rodrigues, que também tem residência em Itapema, que é um grande líder no estado. Eu te diria que para os bolsonaristas que ele é mais Bolsonaro que Jorginho Melo, isso sem medo. E temos o prefeito de Florianópolis, o Topázio, temos o prefeito de Criciúma, o Clésio, ou seja, o PSD tem grandes prefeituras e bem geridas, não é só ter a prefeitura, e bem geridas, né? Então, obviamente essa força da liderança estadual, ela vem sim, vai estar presente. A gente vai estar realizando um evento com a presença inclusive do João, que ia ser nesta quinta, mas por ordem da agenda do João e a necessidade dele estar presente, é algo que ele quer estar presente, não só mandando um vídeo, mas quer estar presente. Uhum. A gente vai fazer essa reunião na metade de maio do próximo mês, daqui a 3 semanas. A gente vai divulgar essa semana a data certinha oficial. Então, isso só mostra que não só estão engajados, como vão trazer também essa força do próprio PSD com essa experiência de grandes líderes para a construção desse projeto aqui em Itapema. Clóvis, muito obrigada pela sua participação. Agradeço essa presença aqui, discutindo gestão pública, discutindo os problemas da nossa cidade. É isso que a gente quer. Esse espaço é aberto para isso, para que vocês que são pré-candidatos, possam apresentar para as pessoas da população, né, nossa população de Itapema, os problemas e possíveis soluções. Porque não dá para a gente chegar aqui e só criticar, abrir o microfone para criticar é muito fácil. Quer trazer solução para a cidade. Então, muito obrigada pela sua participação. Deixo agora o microfone aberto para suas considerações finais. Imagina. Obrigado, Débora, a toda a equipe do Lance Notícias. Para mim é uma honra participar novamente. Sempre estarei aí aberto a convites. Gostaria, sim, de participar. Acho importante o papel que vocês fazem para Itapema.
trazendo com neutralidade, imparcialidade, ouvindo todos os pré-candidatos, né? Eu acho que o tema político ele tem que ser tratado assim, com respeito. Um agradecimento especial a todos que estão nos assistindo ou que vão assistir esse vídeo posteriormente. Para mim, uma honra também estar participando desse momento bem decisivo na cidade de Itapema. Eu, como empresário, decidi sim sair da minha zona de conforto, deixar de ficar só criticando e botar a cara a tapa, para um projeto que vai reunir uma gestão estratégica, pessoas competentes, trazer um modelo de iniciativa privada para iniciativa pública, porque a gente sabe que dá certo, e propor um verdadeiro projeto, um verdadeiro master plan para Itapema há 20 anos, independente de quanto tempo a gente ficar. Mas é de botar a cidade no eixo, com decisões estratégicas a curto prazo, mas pensando em Itapema a médio e longo prazo, para se transformar numa cidade ainda melhor e mais do que isso, para a gente não perder o nosso status de maior valorização imobiliária, de metro quadrado mais caro do Brasil, e nós igualar e não só competir como Balneário Camboriú, mas ser uma Itapema com referência e conhecida não só nacionalmente, mas internacionalmente. Isso não é conversa fiada, mas sim gestão eficiente. Muito obrigado a todos. Obrigada, Clóvis. E você que está nos assistindo agora, o nosso muito obrigada pela sua presença aqui. E você que vai nos assistir posteriormente também, agradecemos a tua audiência. E continue muito bem informado acessando o nosso site www.lanceitapema.com.br.